Irmãos, então, mais uma vez, boa noite, graça e paz de Cristo. Vamos iniciar nosso momento de estudo presencial, gravando para posterior publicação, para aqueles que não estão conosco, que irão ouvir depois, posteriormente. E nós vamos seguir os estudos da Confissão de Fé. São estudos introdutórios, mas ao mesmo tempo interessantes, é um material diferente do comum, é um material novo de Joseph Piper. Ele interage com a confissão, com os catecismos, ele tem algumas aplicações particulares muito boas que a gente pega no decorrer da lição. Então, vale a pena e fica também um material para aqueles que estão interessados na nossa igreja. Então, eu vou recomendar sempre que escutem esses estudos e para que possam, então, ser avaliados pelo conselho após conhecer esses fundamentos aí básicos da nossa fé. Eu já li, antes de começarmos aqui, Gênesis 1, 26, a lição é o homem e o pecado, e nós vamos ler, eu vou ler aqui também a pergunta 10 do Catecismo e a pergunta 14. Então, recomendo você que está vendo a gravação que leia Gênesis 1, 26, que é o texto da criação do homem, da humanidade, de homem e mulher, que nós devemos voltar a esse texto mais na frente, por isso não vou ler agora. E o Catecismo, a pergunta 10, diz o seguinte: como Deus criou o homem? Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Então, o homem aí é a humanidade, Deus criou o homem, a humanidade, macho e fêmea. Ambos têm a imagem de Deus, revelam esses aspectos que Deus deu ao homem refletir, à mulher refletir. Então, Deus criou o homem, a humanidade, macho e fêmea, conforme a sua imagem, com atributos de conhecimento, retidão, santidade, que hoje, irmãos, nós não sabemos exatamente como era Adão e Eva, o grau de conhecimento que eles tinham de retidão, de santidade, prazer em Deus, prazer em cultuar a Deus, o domínio que eles tinham sobre as criaturas, que hoje o homem domina, alguns têm medo daquela coisa, mas o domínio que eles tinham ali, as criaturas não tinham medo, e havia uma relação mais pacífica ali, tudo indica. Então, é uma condição que nós não temos ideia, porque nós perdemos. Mas pelas Escrituras nós percebemos que era algo maravilhoso e que na queda o homem perdeu todos esses privilégios. Pergunta 14 do Catecismo é: o que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Ele pede para orar sempre, nós já oramos. Nós devemos, então, conhecer a Deus corretamente. E o conhecimento de Deus, irmãos, está conectado com o conhecimento do homem, da humanidade, homem e mulher. Por quê? Porque Deus nos criou à sua imagem. O livro clássico do protestantismo, escrito por João Calvino, As Institutas da Religião Cristã, se você puder, tiver oportunidade e curiosidade de ler esse grande livro da nossa história da igreja, um livro doutrinário, Calvino, nas Institutas, ele começa falando do conhecimento de Deus e do homem, porque é um conhecimento que ajuda a conhecer a humanidade, o que é o homem, ajuda o nosso conhecimento de Deus. E conhecer a Deus também, de certa maneira, ajuda a conhecer quem somos, porque somos a imagem de Deus. Então, o propósito da nossa lição é conhecer a dignidade do homem criado à imagem de Deus e também o que aconteceu depois com a queda. A condição original e agora a condição caída. Nós precisamos entender, e aí há uma doutrina cristã, que é a doutrina da queda e do pecado original, e que muitos problemas que nós vivemos hoje, a humanidade, tem origem nesse pecado original, e que também tem os pecados atuais, mas
começou lá na queda. Primeiro nós vamos ver a natureza do homem criado. Gênesis, novamente, vamos ler aí, a lição sugere, Gênesis 1, 26 a 30 e Gênesis 2, 7. Então agora nós vamos ler esses textos aí. Primeiro Gênesis 1, 26, novamente. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, irmãos, que ao criar tudo e os animais, Deus disse, haja, e houve. E agora, antes de criar o homem, Deus não simplesmente diz assim, haja o homem e houve. Não. Há um conselho na Trindade, façamos o homem à nossa imagem. E aí Deus faz o homem diferenciado. Primeiro, do barro, ele sopra o fôlego, uma alma racional, não é como o fôlego dos animais. À semelhança de Deus, esse homem é criado, com características aí que espelham Deus, e com domínio e racionalidade, feito para a glória de Deus, para cultuar a Deus. Gênesis 2:7 nos mostra: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, os animais, Deus disse, haja, e veio todos os animais, aves, répteis, animais selvagens, animais domésticos, animais dos mares, né, dos céus, por um ato imediato. E o homem não, ele do pó da terra pegou o barro, moldou ali o homem e soprou nas narinas o fôlego de vida. Deu uma alma, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem, ele é singular, ele é diferente das outras criaturas. O que tem aqui, ele diz aqui a palavra, ele tem uma singularidade. O ser humano, ele é único nesse sentido, ele não é uma evolução das outras criaturas, ele está acima das demais criaturas. Então, por mais que nós gostemos e vejamos a bondade de Deus nos animais e nas outras criaturas, o ser humano, então, ele é único, singular, criado à imagem e semelhança de Deus, com domínio sobre as criaturas. Então, na providência de Deus, Deus criou todas as coisas, as criaturas, e colocou o homem na terra para cuidar, para dominar, e essas criaturas servem o propósito de Deus de encher a terra, de dar ao homem ter esse privilégio, né? As plantas, os animais. O homem ele exerce domínio, ele desfruta das criaturas, ele desfruta do domínio, do relacionamento com a terra, com os animais, com as criaturas. E hoje, após a queda, nos alimentamos dessas criaturas, algumas delas, não todas. Deus nos deu comer carne de animais, liberou a comer carne à humanidade. Então, essas criaturas, por mais que elas são criaturas de Deus, devemos cuidar delas, mas elas não estão no mesmo status que o homem. Elas são criaturas que têm uma posição na ordem da criação importante, mas a humanidade está numa posição diferenciada. Então, nós vemos isso nas Escrituras. Agora, tem um debate, ele vai trazer aqui, sobre o que é essa imagem de Deus. Irmãos, tem muitos compêndios, livros de teologia sistemática, onde tem várias definições do que é a imagem de Deus, mas nós temos na nossa confissão de fé, no capítulo 4, parágrafo 2, um resumo. Você pode, se você quiser, fazer uma pesquisa teológica nos vários livros e vai ter alguma variação entre os teólogos. Mas a confissão de fé é um resumo muito bom, muito sábio, e que nós temos, então, esse privilégio de ter ela como nossa confissão. Estamos aqui estudando ela, e lá há uma descrição dessa imagem de Deus, do que seria. E aí o texto diz lá,
Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, com alma racional e imortal. Então, é uma criação separada das outras, macho e fêmea, e dotou-os de inteligência, retidão, perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Então, o homem tem inteligência, capacidade de falar, o sistema fonador, a língua, essa caixa craniana com a capacidade de produzir sons, a língua para poder articular as palavras, um cérebro capaz de ter uma gramática, ter uma linguagem, a inteligência, retidão, santidade. Hoje nós não sabemos o que é isso por causa do pecado original da queda, nós vamos ver mais na frente. Então, o homem original, antes da queda, não dava trabalho para ele ir para o culto. Todo final de tarde, Deus vinha no jardim e Adão tinha prazer. Era um momento maravilhoso. Não era sacrifício estar na presença de Deus, falar com Deus. Hoje a gente vai orar, às vezes a carne, como Paulo diz, quando a gente quer fazer as coisas piedosas, há uma lei que o mal reside em mim, a gente quer orar mais, quer ler mais a Bíblia, quer vir à igreja, mas há um princípio contrário. Isso, irmãos, é porque nós perdemos a santidade original. Isso não era assim lá na queda, antes da queda, perdão. Era uma coisa natural ao homem, ele era santo, ele tinha prazer nas coisas santas. Então, ele tinha retidão, ele tinha a imagem de Deus e tinha a lei de Deus escrita no seu coração e poder para cumprir. Então, não tinha dificuldade de cumprir a lei de Deus. Não tinha problema nenhum, não era conflituoso, não era fardo cumprir a lei de Deus, mas tinha a possibilidade de transgredi-la, se ele comesse do fruto. Podia mudar o seu estado, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade. Então, a confissão de fé, a Bíblia diz, a confissão de fé concorda, que esse homem criado à imagem de Deus, ele tinha uma vontade. Livre em que sentido? Livre que ele podia escolher. Deus é soberano, ele não é completamente autônomo dessa soberania de Deus, mas ele tinha uma vontade livre. Deus disse para ele não comer, ele podia transgredir, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, ou seja, o que ele fazia era o que ele queria, e a sua vontade era boa. Ele tinha a lei de Deus, ele tinha santidade, ele tinha retidão, ele tinha tudo o que inclinava ele para Deus, para a obediência, mas podia transgredir. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram esse preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Nós não sabemos o que é isso. Imagine a condição que Adão tinha antes da queda, de felicidade, de comunhão com Deus. Ele trabalhava, tinha a família, a esposa que Deus deu a ele, a auxiliadora, vivia ali no jardim. A relação com as criaturas deveria ser extraordinária, maravilhosa. Inclusive, nas profecias que apontam para a terra restaurada, que é o céu, há um debate, nós não sabemos se vai ter ou não as criaturas lá, os animais, mas na linguagem figurada profética, está lá o cordeiro brincando com o leão. Né? Então, há essa ideia que remonta ao Éden, apontando para o futuro, tudo indica essa linguagem para nos fazer lembrar do que era ali, né? Antes da queda, uma relação que nós não sabemos hoje como era, mas que era uma relação, principalmente com o homem, harmoniosa. Então, quais são as implicações dessa criação à imagem de Deus? São as seguintes: conhecimento. Então, o homem, ele sabia a vontade de Deus. Ele não tinha vergonha de Deus, ele não tinha que se esconder, ele não ficava escondendo o pecado dele com folha de figueira, como foi depois da queda. Ele tinha conhecimento, justiça, ele não tinha que fugir de Deus, se esconder. Depois que caiu, aí a culpa é da mulher. Depois que cai, aí ele tenta se esconder de Deus. Alguém se esconde de Deus? Ele tenta se esconder de Deus. Isso é uma ignorância, né?
Tentar se esconder de Deus é uma ignorância. A santidade. Ele não tinha medo de Deus. Não tinha medo. Comunhão, domínio sobre as criaturas. O homem reinava. Como profeta, sacerdote e rei. Algo maravilhoso que foi perdido. Então, quando nós vemos essas coisas, vemos quão grave foi a queda. E também vemos como a redenção, a salvação, vai restaurar para nós essas coisas. Então, na pergunta 10, novamente, que nós lemos, como é que Deus criou o homem? Deus criou o homem macho e fêmea. Então, não tem vários gêneros. Isso também, nós vamos falar sobre sexualidade, que hoje tem vários gêneros, né, que não existe, na verdade. Uma ideologia de gêneros, 5 gêneros, 10, agora milhões de gêneros. As pessoas acham que pode ser o que elas quiserem. Biblicamente, e a realidade não é essa, Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão, santidade, com domínio sobre as criaturas. Então, quais são as 3 coisas envolvidas na imagem de Deus? Então, o que é a imagem de Deus? Pode ser várias coisas, certo? Domínio, tal, mas o catecismo enfatiza conhecimento, justiça e santidade. Então, a imagem de Deus pode ser a espiritualidade, a racionalidade, pode ser várias coisas. A teologia vai discutir o que é essa imagem de Deus, mas o catecismo resume em conhecimento, justiça e santidade. Essas coisas, irmãos, apontam para a nobreza da humanidade e dos ofícios que essa humanidade tinha, de profeta, sacerdote e rei. Ele cita aqui textos que eu vou deixar de lição de casa para os irmãos lerem. A lição é longa e tem muita coisa para a gente caminhar. Se a gente for ler cada texto, a gente não vai avançar muito, mas se quiser anotar, eu também tenho esse material. Quem precisar do material, também posso enviar o PDF ou o documento. Então ele cita 1 João 3, 7 a 10, Levítico 11, 44 a 45, 1 Coríntios 2, 10 a 11. 1 João 3, 7 a 10 vai falar, então, dessa função, desse conhecimento que nós temos, que Deus nos dá, e que essa é uma função do profeta. Ele tem conhecimento de Deus, revelação de Deus. Levítico 11 fala de justiça. O sacerdote tinha que ser justo. 1 Coríntios 2, 10 a 11 fala de santidade. O rei tinha que ser santo e separado. Então, o homem, ele era, sim, profeta, sacerdote e rei. Ele era um homem justo, obediente a Deus. O sacerdote tem que ser justo, um ministro de Deus para o seu povo. Porque para fazer expiação dos pecados do povo e interceder, tinha que ser alguém justo. Então, Adão era sacerdote, ele era representante, ele era mediador e ele era justo. Ele tinha justiça. Ele também era santo. E santo é separado. Santo é separado. Um rei é alguém separado para governar. Adão tinha isso. Ele também tinha conhecimento, ele conhecia a vontade de Deus. Um profeta revela a vontade de Deus. Para revelar, tem que conhecer. E Adão tinha conhecimento de Deus. Então, Deus deu responsabilidades a Adão. Responsabilidades de governar, cultivar o solo, procriar, guardar o sábado, trabalhar e casar. Então, quais foram as responsabilidades? Ele diz aqui, liste as responsabilidades que Deus deu a Adão. O que foi que Deus deu a Adão lá? Repetindo, governar, cultivar o solo para alimento, procriar, guardar o Shabat, o 7º dia, trabalhar e casar. Está tudo lá no Gênesis. Essas coisas estão lá, irmãos. A humanidade, nós vamos ver mais na frente, continua tendo essa imagem de Deus e fazendo algumas coisas aí, né? Cultivar o solo, governar, procriar, os mandatos culturais
crescer e multiplicar, encher a terra, continuam acontecendo, mas ali nós já vemos. Então, perceba isso, que o homem governava. E aí outra coisa que eu quero citar aqui, amorosamente, para muitos irmãos nossos que têm alguns argumentos com relação a esse mandato aí que ele cita, do guardar o dia do descanso, o tempo, a gerência, a mordomia do tempo. A gente acha que está lá nos 10 mandamentos, né? E tem o quarto mandamento: 6 dias trabalharás e o sétimo é o dia do Senhor. Não, irmãos. Adão era judeu? Não. Adão era o primeiro homem, a família original. E Deus deu a ele essa ordem. Ele não era judeu, ele não era adventista, como alguns estão dizendo aí, né? Porque alguns dizem assim: presbiteriano é adventista, então, do primeiro dia. Não. Então Adão era adventista, Adão? Porque Deus guardou. Primeiro que Deus, então, é também adventista, né? Porque ele descansou no sétimo dia. Como é que o pessoal diz? Ou é judeu, né? Ou é judaizante. Não, irmãos, não é isso. Por isso a importância do Gênesis, do livro de Gênesis. Porque Êxodo lá, quando Deus dá os 10 mandamentos, ele salva um povo e ele dá novamente a lei que nós, a nossa teologia, cremos que já estava no coração de Adão e Eva. Adão e Eva, eles receberam os 10 mandamentos escritos na tábua do coração. Eles eram justos, santos, eles tinham comunhão com Deus, eles obedeciam a Deus, e por isso eles exerciam o governo, o cultivo do solo, a questão da família estava ali, a administração do tempo, a guarda de um dia para o Senhor, trabalho, casamento. E Deus deu essas responsabilidades para Adão e um teste de obediência, que era: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é que iria acontecer? Deus disse: não coma, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, o que é que iria acontecer? Morte. E a teologia, os teólogos, então, pastor, mas como é que Adão ia saber o que era morte? Tinha morte ali, não era antes da queda? E aí os teólogos, alguns, entendem que Adão, observando o ciclo das árvores, das frutas, que caíam das árvores, que apodreciam, ou aí há todo um debate que não é exaustivo a Bíblia, se os animais morriam, se tinha, alguns acham que tinha predador já ali, outros acham que não. De alguma maneira, irmãos, Adão, ele deveria ter algum conhecimento, em algum grau, em alguma medida, do que seria essa morte, embora ele só conheceu o que foi essa morte quando ele experimentou a sua extensão. E nós sabemos muito bem hoje o que é essa morte. Nós vamos falar dela também mais na frente, nós vamos falar. E o que é que podemos inferir se ele não tivesse desobedecido? Ou seja, se ele tivesse obedecido, se ele tivesse passado no teste, ele não teria morrido. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Ele teria vivido em eterna comunhão com Deus, em santidade, dominando as criaturas, procriando, a humanidade encheria a terra e seria santa, Deus seria adorado em toda a terra, os descendentes de Adão viveriam em obediência, em retidão, em santidade, e todos que Deus determinou iriam nascer e viver nessa condição bem-aventurada e seriam confirmados num estado de glorificação ao vencer o teste. Mas, na soberania de Deus, no decreto de Deus, Deus decretou permitir a queda, que o homem tomasse essa livre decisão de comer do fruto, e era do propósito de Deus, então, que viesse o segundo Adão. Cristo é que teria essa honra de levar a humanidade renovada, os seus eleitos, a essa condição que Adão não conseguiu. Cristo, então, como segundo Adão, nosso representante, ele é quem cumpriu a lei perfeitamente, não pecou, morreu em nosso lugar, ressuscitou pela nossa redenção e salvação e nos dá a vida eterna que Adão não conseguiu para nós. Então, nós podemos inferir que
a vida era muito boa, com muitas coisas maravilhosas que nós não sabemos hoje, e iria ficar melhor ainda, se Adão não tivesse pecado. E há um nome dado a esse compromisso de Adão, a esse pacto, a essas responsabilidades. A confissão de fé dá um nome. A teologia reformada clássica dá um nome a essa relação do homem com Deus, a esse contrato, chamando de pacto. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Deus disse: não coma do fruto e viverá. Se comer, vai morrer. Se não comer, não coma e viverás. O prêmio. Tem um prêmio. Não coma. Nesse pacto, a confissão de fé diz, a vida foi prometida a Adão e a sua posteridade. Aí é o que eu disse lá. Se Adão não tivesse comido, ele viveria e a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Me obedeça que você vai viver. Esse é o pacto das obras. É por isso, irmãos, que hoje a salvação não é mais pelas obras. E não pode ser. Deus não pode chegar para agora, depois da queda, assim, obedeça e viva, porque ninguém vai, todos pecaram. E de destituídos estão da glória de Deus. Não tem mais como você ser salvo por esse caminho de obediência, por obras. Mas Adão, e é por isso que os homens em geral têm esse ranço dessa ideia de fazer obras para poder ganhar o favor de Deus, que está lá desde o pacto das obras. Porque era esse o pacto. E os judeus tropeçaram nisso. Eles achavam que, obedecendo à lei, podiam ser salvos. E até hoje tem gente achando isso. E isso era a realidade lá antes da queda. Adão, então, foi prometido a ele e a nós. Nós somos posteridade de Adão. Então, se Adão não tivesse pecado, nós teríamos vida através desse representante, da sua obediência. Esse é o pacto chamado pacto de obras. Qual é o nome que o Catecismo Maior e o Breve Catecismo dão a essa aliança? Né? Qual é o nome? Falamos aí de pacto de obras. Né? Nós vamos ver, e nós vamos estudar os pactos. Irmãos, essa doutrina aqui, e aí falando aos novos membros, ela é uma doutrina bíblica, sai da Bíblia, reformada, presbiteriana, distintiva. É muito importante, então, para nós presbiterianos, você que quer conhecer a teologia bíblica reformada, quer ser de uma igreja presbiteriana, entender, isso tem implicações no modo como entendemos a salvação e algumas questões de interpretação e também, por exemplo, o batismo infantil. Para você entender o batismo infantil, você vai fluir dessa ideia do pacto. Mas, irmãos, essa ideia do pacto de representação também tem a ver com a salvação. Se você não entender que você era representado de Adão, se você não entender e crer nisso e se submeter a isso, você não vai conseguir, então, entender como é que você crê em Cristo e é salvo. Porque ele é o segundo Adão, ele é representante. O que ele faz é nosso. Ele morreu em nosso lugar, assim como Adão pecou, e eu nem estava lá, e o pecado dele se tornou meu. A justiça de Cristo agora é minha. Então, essa ideia representativa, pactual, está por trás do mecanismo da salvação. Para você entender a justificação pela fé, você precisa entender essas coisas, certo? É importante. Então, qual foi a providência de Deus para o homem no estado em que ele foi criado? Vamos ver, o que é que Deus fez para o homem? Aqui é o catecismo, perguntando, pergunta 20. A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso. Então, era um lugar diferenciado, um jardim que Deus plantou. Toda a terra era maravilhosa, né? De toda essa terra sem pecado, perfeita, Deus plantou um jardim, um paraíso, e colocou o homem lá. Maravilha, né? E disse ao homem para cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra. Você vai comer, pense nas coisas maravilhosas, frutas maravilhosas que tinha ali,
de variedade. Imagina a variedade que havia. Tudo ali, né? E para ele cultivar também os cereais ali, as sementes e tal. Liberdade. Pondo as criaturas sob o seu domínio, ordenando o matrimônio para o seu auxílio. Ainda deu comunhão humana com a mulher, a sua imagem, a imagem de Deus, o matrimônio perfeito ali, o matrimônio sem interrupção de pecado, o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus, tinha culto, tinha adoração, havia tudo isso ali, e era bom, maravilhoso. Imagine o homem falando com Deus face a face, sem medo, instituindo o dia de descanso. Então, isso não foi depois. A base, não estou dando estudo sobre a lei aqui, eu já falei sobre isso em outro momento, mas a base do mandamento lá do quarto não é Moisés lá, não. A base está desde Gênesis. Deus instituiu o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele. Agora veja o que está aqui, entrando em um pacto de vida. Então nós chamamos pacto de obras, mas o catecismo também chama pacto de vida. Obedeça e viva. Sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua. Adão, você tem que obedecer como pessoa, pessoal, obediência pessoal, perfeita, não pode pecar nunca, nenhuma vez, e perpétua, nunca pode pecar. Da qual a árvore da vida era um penhor. E está aqui a árvore da vida. Se você obedecer, está aqui o prêmio. Você já está vendo aqui, você já vai ficar visualizando. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui a árvore da vida. Você vai estar ali cumprindo, obedecendo, e está aqui a promessa da vida na árvore da vida. E proibindo-lhe de comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Aí tem um resumo aqui, no Catecismo Menor. Então, essa aliança, irmãos, das obras, também é chamado aliança da vida, ou pacto de vida. Deus prometeu vida, vida eterna. Vida, irmãos, aqui eterna não é só existir, não. Existir eternamente, os ímpios no inferno vão existir eternamente. Eles vão estar lá, eternamente existindo. Vida eterna aqui, quando a gente está falando vida eterna, não pense só em estar existindo, não. Porque a pessoa pode estar existindo em miséria. A pessoa pode estar existindo eternamente numa existência deplorável. A vida prometida aqui era uma vida plena das graças, dos frutos, da comunhão com Deus, de alegria, de felicidade, de desfrutar da criação de Deus sem pecado. Então, essa promessa foi dada a Adão, que, como estamos enfatizando, que já tinha uma condição muito boa, uma vida muito boa. Mas ainda havia mais. Havia ainda coisas maiores para ele. Uma vida eterna numa comunhão, num estado superior de comunhão com Deus. O que foi perdido na queda, e volto a dizer, Cristo, segundo Adão, vem como nosso representante, conquistar para nós o que o primeiro não conseguiu. Então, para você entender o segundo Adão, você tem que entender o primeiro. E há conexões, e a Bíblia faz essas conexões. Então, resumindo, o que é que nós aprendemos sobre a natureza do homem criada? Resumindo, essa natureza e as responsabilidades dela. Resposta: de toda a criação de Deus, o homem foi único. Então, é único. Os animais, por mais belos que sejam, mas não, o homem é único. Criado à imagem de Deus. E espiritualmente ele era o profeta, sacerdote e rei de Deus. Somente ele foi dotado de conhecimento, justiça e santidade. Somente a humanidade. Homem e mulher, o homem. O homem foi posto à prova por Deus. Foi-lhe dito por Deus que se desobedecesse, morreria. Agora, você diz assim, agora, pastor, caiu, houve a queda. Tem ainda alguma coisa, sobrou alguma coisa de tudo isso, da imagem de Deus? Pergunta, quais são as coisas que o homem pode fazer hoje porque são a imagem de Deus? Resposta, por exemplo,
os homens hoje podem cumprir responsabilidades, algumas que Deus deu a Adão, mesmo caídos. Como assim? Quais? O homem pensa, planeja, constrói, cria, desenvolve tecnologias. O homem, casa, dá-se em casamento. Várias coisas que o homem que nasce debaixo do pecado original, filho de Adão, que o homem continua fazendo. E reflete, mesmo que imperfeitamente, a imagem de Deus. Certo? Então, o homem tem essa característica aí. Agora, nós vamos ver, tinha um slide aqui quebrado aqui no meio, nós vamos ver essa natureza caída do homem, certo? Como é que é agora. E isso está em Gênesis 3, eu não vou ler todo também, é um texto longo, é o texto da queda lá, da serpente tentando Adão e Eva, né? Depois você lê, é Gênesis 3, de 1 a 19, e aí ele pergunta, esses versículos aí que você vai ler depois, como lição de casa, sei que os irmãos já conhecem também, é o teste de Adão e Eva. E como é que eles responderam ao teste? Pergunta, o que eles fizeram? O catecismo fala disso. O catecismo, pergunta 13, também pergunta e responde isso. Ele diz, os nossos primeiros pais se conservaram no estado em que foram criados? Resposta, nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Então, o que é que a humanidade fez em Adão? Eles não se conservaram nesse estado maravilhoso que nós descrevemos. E qual foi o pecado que eles cometeram? O pecado que eles cometeram foi ter comido do fruto. E isso o pessoal diminui, mas era o pacto, era a ordem de Deus para eles, que resumia todo esse compromisso. E eles falharam nesse teste. Deixados à própria vontade, pecaram contra Deus comendo do fruto da árvore que está no meio do jardim. E o que é que aconteceu? Morreram fisicamente, eles morreram fisicamente, mas também morreram espiritualmente. E aí vem a pergunta, o que é se morrer espiritualmente? Eles perderam aquela justiça, santidade e conhecimento. A imagem de Deus, ela sofreu um abalo, ela está caída, e nós perdemos, é o que eu volto a dizer, tem coisas daquela condição lá que nós não sabemos o que é. Ele diz aqui, ilustre a perda dessas três coisas, que o catecismo diz que são características da imagem de Deus. Como é que a gente ilustra a perda dessas coisas? Ele vai dizer, vamos ilustrar da seguinte maneira. Perderam o conhecimento. Perderam o conhecimento. Aí ele diz, seus olhos foram abertos, eles sabiam que estavam nus. Eles tolamente pensaram que podiam se cobrir, se esconder de Deus. Então, já ali, na hora que eles morrem, o conhecimento, irmãos, ele fica prejudicado. Na Bíblia, na progressividade da revelação, lá na frente vai dizer assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Você não teme ou ama quem não conhece. Um Deus desconhecido. E a ignorância de Deus, a falta de conhecimento de Deus, nos leva a fazer coisas que, como Adão ali e Eva, eles se esconderam de Deus. Isso prova que eles perderam o conhecimento de Deus. Eles perderam a justiça, por causa da culpa, estavam envergonhados. E aí já começa assim, culpar um ao outro. Foi a mulher que tu me deu, a mulher, foi a serpente. Então, eles eram injustos agora. Eles perderam santidade. Deus apareceu no jardim. Em vez de eles quererem ter comunhão com Deus, eles fugiram. Então, veja que essas coisas do pecado original não ficaram só lá, não. Isso é muito importante aqui para a nossa reflexão. E isso tem implicações, irmãos, porque nós vivemos num mundo caído, nós temos os efeitos do pecado original na nossa vida,
E os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, nosso cônjuge, nossos filhos, a humanidade em geral, é uma humanidade caída, que não tem conhecimento de Deus por natureza, santidade, justiça. Estão no estado de morte espiritual, vão morrer fisicamente, finalmente. Então, tudo que a Bíblia diz se cumpre, é verificável. É algo que é experimentado. É experimental. Nós vemos essas coisas acontecendo em nós mesmos, na nossa própria vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor. E ele diz aqui, qual é o terceiro aspecto dessa morte? Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é a miséria do estado em que o homem caiu? O catecismo pergunta. Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus. Esse secularismo que está aí, a imoralidade, a falta de desejo de Deus, isso, irmãos, é consequência do pecado original. Isso não é de espantar para quem lê a Bíblia, não deve ser para nós, porque nós que lemos a Bíblia sabemos que todo o gênero humano está alienado de Deus, todos se extraviaram. A umas se fizeram inúteis, não há quem busque, não há quem entenda. Né? Paulo diz lá em Romanos 3, ele vai falar sobre isso, a extensão da queda. Então, claro que hoje o secularismo piorou, os homens, entre aspas, né, criaram a teologia da morte de Deus, não querem saber de Deus e tal. A coisa avançou, o Estado abraçou o secularismo e tudo mais, mas essa é uma condição, não é de agora por causa do secularismo. Desde sempre, a humanidade ela está inimiga de Deus, a carne é inimizade contra Deus, e ela perdeu a comunhão com Deus. Então, toda sorte de pecado que a gente vê hoje, de imoralidade, quando a gente vai falar de sexualidade, por exemplo, o homossexualismo e toda essa tragédia que está aí, hoje ela está sendo institucionalizada, a ideologia de gênero e tal, mas isso sempre existiu, a rebeldia, o pecado. Ele sempre existiu, sempre esteve lá, desde a queda. Porque o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Está debaixo de sua ira e maldição, sujeito a todas as misérias nessa vida, a própria morte e as penas do inferno para sempre. Então, o pecado original causou essa queda, perca dessas características, perca da comunhão com Deus. O estado do homem é debaixo da ira e da maldição de Deus. O salário do pecado é a morte. E esse homem está sujeito às penas do inferno para sempre. Isso, irmãos, é uma doutrina cristã, é uma doutrina bíblica. E mesmo que a pessoa seja maravilhosa, boa, que não é crente, mas por causa do pecado original, ela é pecadora também, mas se tão somente fosse só por causa de Adão, de ser filha de Adão, ela está nessa condição e ela está sujeita à morte e às penas do inferno para sempre. Ela nasce debaixo desse representante, Adão, e ganha esse pacote aí, por causa do pacto das obras e da consequência da queda. Se não crermos nisso, nós não vamos entender a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Então, ao pecar, eles se tornaram pecadores. Então, agora as pessoas pecam porque são pecadoras. Elas vão pecar mesmo. Então, nós temos que, nas nossas relações, e nós cristãos, com os nossos filhos e tal, partir desse pressuposto de que são pessoas filhas de Adão, pecadores. O que é o pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei, certo? E quais são os aspectos desse pecado, então? Falta de conformidade com a lei de Deus e transgressão dela. Então, essa é a humanidade. Não se conforma à lei de Deus. Não tem mais santidade, não tem mais prazer em Deus, nos seus mandamentos, e transgride. E quem incentivar, eles vão querer.
Eles têm uma vida desordenada, e aí vão querer agora arranjar argumentos para defender essa vida. E se tiver alguém para incentivá-los e ajudá-los, é isso aí que eles vão. A igreja, irmãos, a gente está às vezes discutindo problemas aqui, nós temos problemas aí, mas assim, tem lugares aí que esse negócio de ordenação feminina já é coisa do passado. A ordenação homossexual agora já vai vir qualquer gênero, mudança de gênero. Então, veja que isso é uma realidade do paganismo, essa confusão com relação a Deus e à sexualidade, e isso, então, está sendo institucionalizado, entrando dentro das igrejas, mas sempre existiu esse problema. O que é transgressão? Desobedecer aos mandamentos de Deus. Então, transgressão, pecado, isso começou no Gênesis. Tinha a lei de Deus ali já. Tem um texto na internet mostrando assim, como Adão quebrou os 10 mandamentos. Como aquele pecado de comer do fruto tem implicações de quebra dos 10 mandamentos. Então, você pode pesquisar e achar esse texto aí. Então, a lei não começou lá com Moisés. Esse pecado, por meio desse pecado e ofensa, a morte veio a toda a raça humana. Paulo diz isso em Romanos 5, 17 a 19. Eu vou ler o verso 19, que diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. De acordo com esses versículos, quais são as 3 coisas que aconteceram à raça humana por causa do pecado? 3 coisas são a morte, condenação e julgamento. Morte, condenação e julgamento. Isso é pecado original. Todos pecaram. Todos estão condenados. Estão debaixo do juízo de Deus. Certo? E o que é que implica esse pecado original? Que o homem não está mais naquela condição boa que ele foi criado. Não há mais retidão, há corrupção agora da natureza. A natureza é depravada, ela é corrompida. Essa natureza depravada e corrompida, ela vem do pecado original, ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Então, irmãos, nós pecamos porque nós somos filhos de Adão, mesmo em Cristo, temos ainda o velho homem, resquícios desse pecado original, junto com os pecados atuais. Então, esse é o nosso estado. O pessoal, irmãos, quando você lê, eu estou fazendo uma revisão, lendo um pouco sobre a liturgia reformada, e lá na época da reforma, o pessoal no culto, essa coisa sempre que eles oravam, muito com humildade, orando, pedindo perdão pelos seus pecados, essa consciência do nosso estado atual, do pecado original, de que pecamos, isso, acho que a falta dessa doutrina, da ênfase nessa doutrina, ou da experimentação dela, da realidade dela, então, isso tem nos levado para longe dessa aproximação de Deus humilde, porque mesmo salvos pela graça, mas os efeitos desse pecado original, eles se fazem presentes ainda. Nós temos pecados atuais, e essa natureza, ou seja, nós não somos justos como deveríamos ser, nós não somos santos, nós não temos conhecimento de Deus. Então, as pessoas quando vinham para a igreja, elas vinham com toda a reverência. Elas vinham adorar a Deus, elas tinham consciência desse encontro com Deus, elas queriam conhecer a Deus, e elas vinham numa atitude diferente. Hoje, isso é muito banalizado, a coisa secular, e as pessoas banalizam isso, mas a nossa doutrina, ela enfatiza essas coisas. Então, nós vivemos com a falta de justiça e com a natureza corrupta, que vem do pecado original. Então, você peca porque é pecador.
Por que eu peco? Por que você peca? Porque temos uma natureza. Às vezes a gente dá ênfase assim, pecou nisso. O pecado é transgressão, mas por trás dele há uma natureza. Nós temos uma natureza. Pecamos porque somos pecadores. Somos, como crentes, justos. Lutero dizia isso, né? Justo e pecador ao mesmo tempo. Somos justificados, estamos sendo santificados, mas ainda somos pecadores. E o porquê? Porque o pecado original, ele é uma realidade. O breve catecismo, ele diz que essas coisas aconteceram à raça humana por causa da aliança ou contrato que Deus fez com Adão. Você diz, mas o que é que tem a ver, pastor, eu com Adão e milhões de pessoas que vivem nessa terra? Tem a ver com Adão? Ele está lá e a gente tem muito essa coisa da independência, né, da individualidade. Aí ele pergunta aqui assim, para você meditar. Você consegue pensar em arranjos em nossa sociedade em que uma pessoa age legalmente em nome de muitos? Você consegue pensar em arranjos sociais que um representa os outros? Porque o que a Bíblia diz é que por causa de um homem, Adão, caiu, né, por causa da queda dele, todo o gênero humano caiu. Já imaginou isso? Quantas bilhões de pessoas? Hoje nós temos, segundo diz aí, 8 bilhões de pessoas, né, no mundo. Segundo dizem. Imagine quantas pessoas passaram por essa terra que nasceram depois de Adão. Um homem, um pecado, todo o gênero humano caiu. E como é que explica isso? Como é que se explica isso? E nós vemos que isso é verdade, tanto na Bíblia quanto na vida, na observação. Isso, irmãos, só se explica pelo pacto. Visto que pelo pacto feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade. Todos, sem exceção, nós somos uma raça comum. O Brasil é muito multicultural, né? Nós temos portugueses, índios, negros, muitos imigrantes de vários países, é um país muito multicultural, mas todos somos filhos de Adão. Todos, todo o gênero humano procede dele por geração ordinária. Pecou nele, caiu com ele na sua primeira transgressão. Todos pecaram ali já em Adão e todos pecaram depois também. Nascendo debaixo do pecado original, com essa natureza, pecam. E como é que a gente vê exemplos disso na sociedade? Ele perguntou, né? Por exemplo, o governo representativo. O presidente lá, independente de quem for, agora ou antes, fala alguma coisa ou faz uma escolha no nosso sistema, a bolsa cai, todo mundo sofre, vem a inflação. Uma pessoa lá, um representante, milhões de brasileiros sofrendo. Ou um representante fazendo coisa boa, milhões, se o governo for bom, de um indivíduo lá que está lá, milhões de brasileiros vão ser beneficiados. Por exemplo, ele diz, nas sociedades anônimas, o conselho de administração atua legalmente para os acionistas. Esse pessoal que investe, né, na bolsa, né? O cara coloca o dinheiro dele lá, mas tem alguém lá administrando a empresa. Alguém está lá trabalhando, administrando aquela empresa que você compra a ação. Se ele fizer uma boa administração, você pode ficar rico. Se a empresa se der mal lá, você perde tudo, fica pobre, perde tudo, não tem mais nada. Muita gente que está investindo aí, investindo em Bitcoin, não sei o quê, ficou pobre, perdeu tudo. Por causa de quê? De uma decisão de outros. Que vocês dizem, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas é a mesma ideia. Nas igrejas presbiterianas e reformadas, ele diz aqui, a sessão, o presbitério, a Assembleia Geral atuam para várias igrejas. O Supremo Concílio decidiu lá e tal. O que é que a igreja de Alagoinhas tem a ver com o Supremo Concílio? Alguém pode dizer, tem tudo a ver. O concílio nos representa. O presbitério
o conselho da igreja. Então, é um sistema de governo representativo, em que uns, né, plural, representam muitos. Muitos são representados por poucos. Né? Então, eu não sei quanta gente vai para o Supremo Concílio, parece que na CE, que está acontecendo agora, tem uns 80, assim, é por aproximado, viu, irmãos? Tem uns presidentes de sínodos, né? Estão lá reunidos. Tem uns 80, mais ou menos 80 pessoas. Né? No Supremo Concílio tem umas 4.000, juntando pastor, presbítero. Mas quantas milhões de pessoas tem na IPB? Né? Dizem aí que tem, não milhões, né? Mas 500 milhares, né? 500 mil pessoas. Tem gente que diz que tem 1 milhão, né? Eu acho que não tem 1 milhão de presbiterianos. Mas um grupo pequeno vai tomar decisões que vão afetar a maioria. É o sistema representativo. Isso se aplica à nossa situação como humanidade. Por exemplo, os pais representam os filhos, são guardiões legais de seus filhos. Né? Então, veja que essa ideia representativa, ela não é estranha, irmãos, na sociedade. Porque Adão era o cabeça da raça humana, ele agiu em nome de todos. Deus colocou ele nessa posição. Como é que ele foi o cabeça da raça humana? Da seguinte maneira, ele era o cabeça física e o cabeça pactual. Ele era, dele nós viemos por geração, mas ele também era o cabeça pactual, ele estava num pacto nos representando. E aí volta a ideia do pecado original. E é por isso que a Bíblia diz, quando é que a pessoa recebe a sua natureza pecaminosa? Aí vem o mistério, né? Os teólogos discutem quando é que a alma é colocada no corpo ali do bebê, se é na concepção ou se é transmitido junto com o corpo. Mas a palavra de Deus diz em Salmo 51:5, Davi, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58:3 diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Quando é que começa a pecar? O bebezinho começa a pecar. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Quando é que começa a mentir? Eu fui lá em Salvador, né, visitar uma família, vou usar a liberdade aqui, não tem nada antiético que eu vou falar, nada contra, né, nem é questão simples, até um exemplo bom para a paz. Um irmão lá, um bebezinho, e aí esse bebezinho ficou em casa com a mãe e começou a ficar com o rosto vermelho, menino branquinho, menino. Aí começou a ficar com o rosto vermelho, a mãe começou a se desesperar. Achou que o menino estava morrendo, né? Aí passava, às vezes o pai vinha, depois corria e dava um jeito. Aí ele foi pesquisar e descobriu que a criança fazia isso de propósito e percebia que a mãe ficava desesperada. Um bebê manipulando a mãe, imagine. O bebezinho lá, ele ficava segurando a respiração para ficar vermelho e via que a mãe ficava desesperada e ele fazendo isso de propósito, zombando da cara da sua mãe. Imagine o anjinho, né? Aí. Quando é que começa o pecado? Quando é que começa a pecar? Jó diz, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Isso é transmitido, irmãos, nasce. Então, os pais crentes da aliança, nós temos que, claro, nós batizamos nossos filhos, mas nós temos que orar para que eles sejam salvos, se arrependam, sejam regenerados. Porque eles já recebem a natureza pecaminosa lá, já vem assim. Nós todos também. Existe alguma pessoa nascida de pai e mães humanos isenta dessa natureza? Não. E aí como é que Jesus, então, não tinha pecado?
Como Cristo foi isento do pecado original? Nascendo da Virgem, por obra do Espírito Santo. Então, só Jesus Cristo, por meio do milagre do nascimento virginal, ele nasceu com a natureza humana igual à nossa, mas sem pecado. O resto, todos nós, né, nós não precisamos dizer como os seminaristas lá brincavam, né, na época do meu seminário com o diretor, o reverendo Maeli, na época era o diretor, dizendo: pastor Maeli é um santo homem de Deus, só sei que ele tem pecado que a Bíblia diz. A Bíblia diz realmente, né, mas nós sabemos, irmãos, que temos essa natureza pecaminosa, certo? Então isso é bíblico. Romanos 3, de 10 a 18, aí pronto, Paulo vai dizer dessa natureza e a extensão da queda. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, nenhum, não há justo nenhum sequer. Ninguém nasce bonzinho, justo, não há. Não há quem entenda. Romanos 3, de 10 a 18. Não há quem entenda, o verso 11. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. O veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 8, de 6 a 7 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então o pendor da carne, a inclinação da carne é inimiga de Deus, não se sujeita, é rebelde. Então a tendência à rebeldia, por exemplo, eu estou falando disso porque eu estou estudando para a lição de domingo, viu? Essa questão sexual, né? Houve uma revolução sexual na década de 60, com o surgimento da pílula anticoncepcional e o sexo livre. Mas não começou essa rebeldia e a tentação sexual lá na década de 60, não. Desde a queda, desde o princípio. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeito à lei de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Efésios 2, de 1 a 3, diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e etc. Então, o que significa nascer pecador? Quais os efeitos práticos de nascer pecador? A lista aqui que o autor está dizendo. Primeiro, você não é justo. Segundo, você não busca a Deus. Eu e você, né? Nós não buscamos a Deus. Se você creu, é salvo, é porque Deus, o Espírito, lhe salvou pela pregação, lendo a Bíblia, de alguma maneira, em algum momento, o Senhor lhe visitou, lhe regenerando, lhe justificando, lhe fazendo crer em Jesus e agora ser unido a Cristo e apegado a Ele. Mas você não é justo por natureza, não busca a Deus. Você não pode, por natureza, então, segundo você nasce, submeter à lei de Deus. Você não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Todas as suas faculdades são pervertidas, você é depravado. Essa é a nossa condição. Que agora, mesmo como crentes, ainda há elementos aí que nos afetam dessa condição de queda. Então, nosso conhecimento é limitado, né? Mesmo sendo justificados, ainda somos pecadores, não somos santos como deveria, por isso não buscamos a Deus como deveríamos, e etc. Então, quais são as consequências, de acordo com o catecismo breve, pergunta 19, de sermos pecadores? Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo, o catecismo, os homens não buscam a Deus mesmo. É por isso que nós temos que orar por eles e evangelizar, e pregar o evangelho. Porque
todo o gênero humano perdeu a comunhão com Deus. Eles não sabem nada de Deus, de comunhão com Deus, de Cristo, do que era antes da queda, do que será. Eles não sabem, eles estão alheios a isso. Eles perderam a comunhão com Deus. Está debaixo de sua ira e maldição. Então, a condição de queda coloca o homem debaixo da ira e maldição de Deus. Sujeito a todas as misérias dessa vida, e a própria morte, e as penas do inferno para sempre. Então, nós não devemos olhar para os homens só externo. Eles estão debaixo de uma condição de ira de Deus, são miseráveis. Nós não temos que invejar os ímpios. Se eles morrerem, eles vão sofrer as penas eternas. Então, nós temos que olhar pela fé com os olhos espirituais e entendermos que essa é a condição que também estávamos, né, da humanidade, até para orarmos por eles, pregarmos o evangelho para eles, e isso impulsiona a nossa evangelização. Eu vi uma frase de algum puritano dizendo, mas assim, vocês estão com eles, trabalham com eles, e não falam de Cristo, né, para eles. Então, assim, são almas eternas que estamos convivendo ali, que estão nessa condição. Nós precisamos entender, sentir essas coisas em nós mesmos, até para a gente ter compaixão dessas vidas. Os pecadores perderam sua comunhão com Deus, estão debaixo de sua ira, estão sujeitos às misérias, né? Então é isso aí. Irmãos, aqui encerra, né? Aqui encerra. Aqui não temos transmissão, então não sei se tem alguma pergunta, dúvida ou participação dessa lição. Então, entender o pecado, entender o pacto, entender esse pacto antes da queda, ele vai voltar a falar do pacto na próxima lição. Entender que, para entendermos Jesus e a salvação, temos que entender essas coisas. E isso que vimos hoje aqui também, irmãos, explica muito dos nossos problemas. E porque também a gente tem que, às vezes, se perdoar, né? Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Todos nós temos consequências, efeitos do pecado original. Perca de conhecimento, de santidade. Então a gente vive entre pecadores e nós também contribuímos, né, com os nossos pecados. E muitas vezes estamos numa condição ruim. Então, eu espero que também nós consigamos aplicar nas nossas relações essa questão do pecado. Participações, contribuições, dúvidas, perguntas? Biblicamente falando, são termos intercambiáveis, né? São termos sinônimos. A gente fala assim, alma e espírito, mas os teólogos reformados, geralmente, eles são dicotomistas, não são tricotomistas. Então, a dicotomia crê que nós temos uma parte física e uma parte espiritual, ou imaterial, que na Bíblia às vezes é chamada de alma, às vezes espírito. Mas tem alguns bons teólogos, até reformados, que creem na tricotomia, que diz que o homem tem 3 partes: corpo, alma e espírito. Então ele teria uma parte física, ele teria uma alma, que seria uma coisa mais animal, ligada aos instintos, e teria a parte espiritual, que é mais ligada à questão da relação com Deus, coisas desse tipo. Então, pelo menos eu entendo que quando eu falo alma ou espírito, eu quero dizer a mesma coisa, é a parte imaterial. Então, quando a gente vê a criação, tinha o barro e Deus soprou. Então, eu vejo só 2 elementos ali. Às vezes, na Bíblia, é citado os 3 elementos para a questão de ênfase. Corpo, alma e espírito, de toda a alma, coração, mente, força. Então, às vezes, isso é citado, ao meu ver, que sou dicotomista, isso é citado assim por questões de ênfase. Então, foi afetado na queda o corpo e a alma. Nós enfatizamos aqui a alma, então, o corpo. A pessoa nasce, às vezes, com a vista ruim, com alguma deficiência. O nosso corpo já não é mais o mesmo, ele vai definhar mais rápido, né? Não é como o homem antes da queda. E a alma foi afetada, como nós explicamos aqui. Então, as 2 partes que eu entendo que o homem é composto é o corpo e a alma. Com o detalhe da lição, que os animais parecem também ter um fôlego, uma alma.
Mas o que vimos aqui é que a alma do homem é diferente da dos animais. Ela é uma alma racional, ela tem a imagem de Deus, ela foi feita para existir eternamente. É um fôlego, é um espírito, uma alma diferente da alma dos bichos, dos animais, e que carrega essa imagem de Deus mesmo caída. Então, quando a gente fala às vezes assim, também, né, por exemplo, para você ver entender que a linguagem, às vezes, não, você tem que ver o contexto. Quando você diz assim, tinha tantas almas naquele recinto, você não está falando que tinha tantos espíritos, está dizendo, tinha tantas pessoas naquele lugar. Então, as palavras vão ter o contexto. Então, tinha tantas almas, você está falando das pessoas. Então, você é também a sua parte imaterial, você é também a sua alma, mas você é também o seu corpo. Você tem um corpo e uma alma, ou espírito, certo? Ao meu ver. Mas, assim, irmãos, eu não discuto assim com... eu não acho que é uma coisa grave essa questão do tricotomista, ou quem crê na tricotomia, mas eu entendo que a Bíblia é mais clara de que há duas partes. É tanto que diz assim, quando morre, né, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, eu entendo que dá para resumir bem em duas partes. Esse espírito você pode dividir para entendimento em faculdades, né? Intelecto, emoção, vontade, consciência. Você pode dividir essas coisas para explicar. Mas você está falando da parte imaterial. Então, essa consciência está onde? Essa consciência está na parte imaterial. A gente não entende a conexão dessa parte material com o cérebro, com o corpo, mas dá a entender que, quando Jesus disse para o lado da cruz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então dá a entender que aquele homem estaria com Cristo e consciente. Então a parte imaterial, ela tem elementos de consciência, que a gente não entende, mas está lá. Ela tem esses elementos aí. Né? Então não sei se ajuda, mas não vejo diferença entre alma e espírito. Agora, tem na Bíblia também outro detalhe, que quando nós somos regenerados, é implantada uma nova natureza em nós, e que é chamado a distinção entre carne e o espírito. Então você vai ver textos bíblicos falando da luta entre a carne e o espírito. Então, essa carne e espírito, a carne é o velho homem, a velha natureza, e esse espírito ali é esse homem renovado. Mas eu creio que é o nosso próprio espírito, que foi renovado inicialmente, não ainda completo na regeneração, que vai sendo santificado, e a carne é o que está nesse espírito ainda do velho homem. Então tem a carne e o espírito. E tem o Espírito Santo, que é colocado em nós também na regeneração. Então, não sei se é isso que o irmão está querendo dizer. Então tem o fruto da carne e a obra do espírito. Então esse espírito aí, eu entendo que no contexto bíblico é esse novo homem, né, que está sendo renovado e tal, mas é nós mesmos, é o nosso espírito, que está sendo transformado agora à imagem de Cristo, refeito à imagem de Cristo. Então, a gente tem, irmãos, muito pouca experiência disso nos nossos dias, mas assim, em épocas de avivamento, na épocas de reforma, o pessoal testemunhava, né? É um testemunho, a gente não sabe como é que era isso mesmo, mas dizia que aqueles homens tinham tanta comunhão com Deus, eram tão santificados, que eles eram celestiais, né? Eles tinham virtudes e uma vida santa e comunhão com Deus. Então, o pessoal, por exemplo, o pessoal fazia orações de 2 horas ali na Assembleia do Westminster. Você diz, rapaz, como é que quem aguentava ouvir uma oração 2 horas? A gente fica pensando assim como se fosse um fardo, né? Mas eles tinham tanto prazer no culto, na comunhão com Deus. Para eles aquilo era maravilhoso, eles se deleitavam nessas coisas. Ou seja, o novo homem ali, a nova natureza estava exercitada. Eles tinham realmente, como diz aquele livro, né, que diz a história dos puritanos, paixão pela pureza. Né? Então é porque nós estamos distantes disso. Então nós estamos numa cultura muito secular, secularizada.
Então, para nós, muitas vezes, o serviço a Deus é só uma obrigação que eu faço ali para poder me desvencilhar o mais rápido possível. E a gente não entende, porque a gente não experimenta essa santidade, essa experiência espiritual, né, essa piedade. Então, é por isso que a gente tem dificuldade de, muitas vezes, compreender. E por isso que precisamos orar, sim, por avivamento bíblico, né, que o Espírito Santo realmente venha sobre nós, sobre a igreja, porque isso é também algo que tem que ser experimentado, né? Essa transformação, essa santidade, é algo que tem que ser experimentado e que depende de Deus, né? Depende da ação de Deus nas nossas vidas. Então, por isso que a gente estranha, né? Pessoas estranham esses comportamentos, né, daquelas épocas lá anteriores a nós. Ok, irmãos? Irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe por meio do estudo. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque podemos dedicar tempo à meditação espiritual nesses temas doutrinários, que tenha aplicações, que tenha proveito, implicações para as nossas vidas, ó Pai. Nos dá viver uma vida melhor, mais instruída, nos dá sabedoria para viver num mundo caído, onde temos uma natureza caída, corrompida, também vivemos entre pecadores. Santifica, ó Deus, a tua igreja, vem o teu reino, salva os perdidos, usa os teus ministros, usa a tua igreja, também a evangelização de cada irmão. Toma em tuas mãos, ó Pai, o Brasil, a igreja brasileira. Oramos agora pela reunião executiva do Supremo Concílio que está acontecendo. Toma em tuas mãos, ó Deus, essa reunião, que sejam decisões bíblicas, corretas, para a glória do teu nome. E nos abençoa, Pai. O que oramos, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, vamos com a graça do nosso Deus. Creio que os avisos, irmãos, sabem, né? A reunião, o encontro no sábado, na casa do irmão Francisco. Domingo, normal, nossas atividades. Eu estarei trazendo a lição. Estou lendo o livro, O Deus do Sexo, que é base daquela revista, que tem outras coisas também, né? Baseado, mas tem muita coisa lá. Então, eu vou trazer essa lição no domingo. Os irmãos que têm a revista podem ler, acompanhar ou pesquisar sobre esse assunto. É sexualidade, né, que vai ser tratado. E domingo, então, estaremos juntos aqui também cultuando ao nosso Deus. Vamos em paz, então. Deus nos abençoe e nos leve com a sua graça. Amém.